Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e aqui começa mais um episódio do Crônicas Obrigada. de Nada. Cara, o meu mano, como é o nome dele? Giovanni Gouveia. Ele acabou de me falar isso no Instagram pra eu começar um programa dessa forma e eu estou acatando a ideia dele aqui. Um grande beijo, inclusive. Bom, os últimos episódios que tivemos, na verdade, o último, né? Foi o dos 300 anos de Paranoia, que foi um episódio todo calcado em arrombar as portas da percepção, né? Que é algo extremo, algo bombástico. Aí seguiu-se de uma semana de hiato, né? Não teve programa na semana passada, porque a gente tava meio com depressão aqui em casa, mas assim, depressão. Não tô falando depressão assim, a doença crônica que assola milhões de pessoas ao redor do mundo. Tô falando depressão de uma forma um pouco mais mística e metafórica, assim, sabe? Ah, a gente tava meio depressivo. Tá ligado? Aí hoje a gente tá de volta. Tamo aqui, inteiraço. E eu acho que após uma semana de ato, que foi antecedida de um episódio muito extremo, é necessário que retomemos aqui o programa voltando às suas raízes. E as atuais raízes do Crônicas de Nada são dois temas centrais, né? Que estão sempre aqui aparecendo. Acho que esses dois temas estão tão centrais assim justamente porque eu vi Twin Peaks ano passado. Aí a minha cabeça tá muito assim. Mas é o sonho e a memória, né? Esses são os nossos temas. Então eu queria tratar aqui de um sonho na abertura e depois contar uma memória rodoviária também. E esse é um sonho que a Júlia teve, minha namorada, convidada especial que está chegando aqui pro programa. Por favor, aplausos. Obrigada, gente. Obrigada. Então, a gente vinha de um final de semana conturbado, com alguns sono desregulado. E eu tava particularmente num dia com muito sono, muito cansada. Fui dormir. Fui dormir e o Panda não estava em casa dessa vez, eu estava sozinha. Porque ele estava fora, por outra questão. E ele devia me ligar ou interfonar aqui em casa quando ele chegasse. E eu sabia que ele ia chegar tarde ou talvez só chegasse no outro dia de manhã. E daí ficou meio nisso, assim. Daí eu fui meio que dormir, depois de uma higiene de sono, que eu faço faz alguns meses. Aqui em casa a gente só usa luz amarela à noite. Não tem uma luz branca ligada depois das 7 horas da noite. Cabe mais um momento pra falar mal de quem tem luz branca em casa. Pode falar, amor. Se Fala. você usa luz branca em casa, você é um animal. Você é cafona. Você talvez seja cego. Você mora no hospital. E talvez tenha questões sérias com insônia. Já pensou nisso? Mas aqui em casa. Usem luz amarela. Aqui em casa, então. Aqui em casa eu sou muito profeta da luz amarela. E a gente só usa a luz amarela faz muitos anos. Muitos anos. Desde que a gente mora sozinho. Já E faz anos. faz 4 anos que a gente mora sozinho. E a gente sempre liga a luz só amarela à noite em casa, porque traz um conforto maior e é um processo de higiene do sono, né? E eu tava tendo muitos problemas pra dormir há um tempo. E eu resolvi colocar isso na minha rotina. E eu também parei de mexer no celular antes de dormir. O Panda ainda mexe, e tudo bem, porque eu tenho normalmente uma rotina mais corrida por causa da faculdade, eu chego muito tarde em casa. Então eu tava tendo muito sono. E pouco sono no sentido de um sono saudável. E daí eu resolvi mudar isso. Então à noite eu não mexo no celular antes de dormir normalmente, porque isso atrapalha meu sono. Eu fico muito ansiosa, eu não consigo relaxar. Então essa é o meu cotidiano normal. Só que nesse dia, como eu tava meio assim, esperando o Panda, eu tava meio que conversando com ele no celular, eu meio que eu tirei o silenciador, como é que é isso? O modo noturno, porque daí eu não recebo notificação. Só que nesse caso eu deixei ligado, porque se ele me ligasse eu tinha que ouvir. Então eu fiquei mexendo no celular até me dar aquele sono, aquela impossibilidade de abrir os olhos. E eu capotei. E desliguei, deixei o meu celular do lado do TikTok tocando. E isso era umas 10h35 da noite. Eu dormi, e assim que eu dormi, eu não tive nenhum tipo de desvaneio imagético
Não, eu tive exatamente o devaneio imagético. Foi precisamente. Foi precisamente. Eu quis dizer que eu não fiquei vagando pela minha mente, sabe? Por ideia, sabe aquela coisa antes de dormir? Eu fechei o olho e eu capotei. Porque eu tava morrendo de sono. Então, assim que eu fechei o olho, eu tava dentro de um pesadelo. Foi automático, assim. Eu automaticamente tava dentro desse pesadelo. Não era um pesadelo de perseguição, que é o pesadelo mais comum pra mim. Não tava no pesadelo de perseguição, nem de monstros, nem de coisas extremas, mas eu tava meio que num labirinto, sabe? Eu tava meio agoniada, assim. Tinha alguma situação acontecendo que eu não lembro, tinha mais pessoas, mas eu não lembro nem quem eram, nem qual situação tava acontecendo. Eu lembro que eu tava meio agoniada. Eu pensei, cara, eu vou me esforçar pra sair daqui, porque era um sonho lúcido. Eu normalmente tenho sonhos lúcidos. E tentei sair. E nessa que eu tentei sair, eu acordei. Eu acordei, só que eu acordei num quarto parecido com o meu, só que não era exatamente o meu. Sabe, tipo, a porta onde ela devia estar, ela não tava onde ela é. Ela tava em outra porta, em outra parede. E depois dela tinha um corredor, e era esquisito, porque meu quarto não é assim. Eu pensei, calma, vou dormir de novo e vou acordar e eu vou estar no meu quarto. E assim aconteceu. Eu acordei e eu tava no meu quarto. Só que eu só consegui ver que era meu quarto porque eu dei uma piscadela, eu consegui ver minhas gatas em cima de mim, consegui ver o quarto por todo, assim, no escuro, mas eu tava com muito sono e eu não conseguia abrir o olho, sabe aquele estado de muito agoniante de não conseguir abrir o olho? E eu percebi aí que eu tava numa paralisia do sono, que já me aconteceu antes, então eu sei como é que é. E eu pensei, tudo bem, já fazia muito tempo que não acontecia, mas ok, tava na situação, não ia me desesperar, porque se me desesperasse é pior, porque tu fica tentando sair daquela situação e é horrível. Eu pensei, tá bom, eu vou me conformar e vou descansar mesmo, vou fechar o olho, porque eventualmente eu vou acordar e vai dar tudo bem. Eu fechei o olho, e nisso que eu fechei o olho, eu consegui ouvir passos dentro de casa. E não era qualquer passo. Eu não sei se qualquer pessoa que mora com outra pessoa percebe, mas eu percebo muito os passos do panda, que tem um ritmo muito específico, tem uma passada específica, uma calmaria, sabe? E eu sabia que era ele. Ele tinha chegado em casa. Só que era meio impossível, porque ele não tinha como subir aqui no apartamento sem eu ter abrido pra ele. Aberto. Abrido é meio feio, né? Tinha até aberto pra ele. Então, eu fiquei meio encucada, né? E as luzes estavam todas apagadas. Tipo, ele chegou em casa, não acendeu nenhuma luz, não veio me falar nada, e tá só andando pela casa. Sei lá, eu pensei, tudo bem. Ele pode só não tá querendo me atrapalhar. Sei lá como ele entrou, talvez ele tenha pedido pra algum vizinho abrir pra ele. E tudo bem. Às vezes ele só tá pegando uma água, indo no banheiro, por isso que ele tá andando pela casa. E eventualmente ele vem pra cama. Nisso, eu tentei ficar olhando e chamar ele, perguntar alguma coisa que não saía voz nenhuma de mim, porque de novo eu tava paralisada. E eu desisti, voltei a dormir, porque eu pensei, tudo bem, eu só vou fechar o olho, continuar descansando. E assim que eu resolvi fazer isso, ele entrou no quarto. Eu ouvi os passos. Sonoplastia, viram? Não sei se dá pra ouvir, né, na verdade. Dá. Talvez eles olhem. Mas enfim, eu vi ele entrando no quarto. E ele deu a volta da nossa cama, porque é assim que funciona a planta baixa do nosso quarto, ele tem que dar a volta. E eu senti o colchão afundando, o braço dele encostando no meu e o pé dele encostando no meu pé. O que é normal, porque a nossa cama não é muito grande e as gatas estavam ocupando certo espaço, porque o que normalmente acontece, então é normal a gente se tocar na cama. E não era como se ele tivesse, sabe, tipo, muito perto de mim. Daí eu pensei, tudo bem. Então ele só veio dormir. Eu vou tentar falar alguma coisa, porque ele não me falou nada, eu achei esquisito. Normalmente, sei lá, ele. Ou eu perceberia, ou ele tentaria falar comigo, ou sei lá, qualquer coisa, sei lá, seja uma boa noite, sabe? E eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia olhar pra ele, eu não conseguia falar nada. Eu só tava paralisado na minha posição. E daí eu fiquei por alguns minutos tentando me comunicar com ele de alguma maneira, ou tentar ver ele, e eu não conseguia. E eu desisti de novo. Tudo bem. Me pus no meu lugar e pensei, eu vou só descansar mesmo. Não tenho o que fazer. Amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo. Então, tudo bem. E daí, novamente, me convenci que isso era o melhor a fazer. E assim que eu decidi que isso era o melhor a fazer, eu ouvi no meu ouvido, assim, ó. Como se fosse alguém chegando muito perto do meu ouvido, fazendo assim, ó. Entende?
E daí eu acordei de sopetão, muito assustada, e daí finalmente eu acordei de verdade, porque, tipo, meu corpo se mexeu, eu dei um pulo, assim, na cama. Minhas gatas saíram de cima de mim, e eu lembro que assim que eu acordei, sabe? Deu um berro, um berrinho, um pequeno berrinho. Isso, é um berrinho afogado, um berrinho recém-afogado. Então foi isso. No final das contas, o monstro do meu pesadelo era o panda. Caralho! Claro, e daí eu acordei e não tinha ninguém em casa. Não tinha o panda do meu lado. Foi tudo invenção da minha mente. Eu acho que foi o diabo. Bom, eu vou contar uma história agora que, assim, eu acho que ela é uma história nos moldes do episódio do 28º Passageiro. Quem ouviu tá ligado, né? Porque é uma situação de pesadelo rodoviário. A Júlia tá aqui em casa ainda, mas ela tá se arrumando pra ir pra faculdade. Ela tá presente nessa história. Eu vou contar ela, mas, Júlia, se tu lembrar de alguma coisa, enquanto tu ainda não tiver saído pra faculdade, pode me contar. Pode agregar aqui a história. Esse pesadelo rodoviário ocorreu através do aplicativo BlaBlaCar. Já usaram o BlaBlaCar? É um aplicativo de caronas rodoviárias, né? Não é só urbano, é interurbano, entre, né, às vezes interestadual até. E é um aplicativo bom, né? É um conceito bom, é um pouco perigoso, né? Sei lá, você tá entrando no carro de um estranho, fazendo uma viagem longa e tudo mais. Só que, né, tomando algumas precauções ali é ok, às vezes é uma mão na roda, quebra um galho legal. E ele é mais barato, geralmente, né, do que você pegar um ônibus interestadual ou intermunicipal. E é mais conveniente também, né, ir num carro e tudo mais. Só que é uma roleta russa, onde às vezes você paga esse conforto a mais, esse precinho mais baixo, com interações estranhas e constrangedoras e absurdas. É muito frequente que isso aconteça, né? Não sei, às vezes é um BlaBlaCar que tá tentando... Pensa uma viagem de Uber, onde o cara tá querendo bater um papo ali, tá tentando deixar um clima ok dentro do carro, só que isso vai durar mais que 2 horas, sabe? E eu nem sou o tipo de pessoa que é contra conversar com o Uber e tudo mais. Vocês me conhecem, né? Eu sou naturalmente uma pessoa super sociável e tudo mais. Então, porra, eu tô sempre batendo papo aí com a galera, não pega nada. Só que por vezes, numa viagem longa, isso é um pouco chato, né? Porque você tá preso naquele clima ali por muito tempo. E é uma situação onde você colocar o fone de ouvido acaba sendo estranho também. Não sei, tu meio que tem que ter o culhão de falar, ah, beleza, não tô afim de conversar contigo, vou botar o fone agora e fingir que tu não existe. É um pouco estranho. É um pouco estranho. E foi muito estranho num dia específico, onde eu e a Júlia pegamos uma carona com um policial. Eu não lembro que tipo de policial ele era, talvez fosse policial federal, militar, sei lá. Mas o cara era fisicamente assim, ele era um brutamontes. Ele se parecia exatamente com alguém que é um policial e é praticante de jiu-jitsu. Eu não sei se vocês têm um estereótipo claro na cabeça de vocês de alguém que faz jiu-jitsu e tem cara de policial. Mas na minha cabeça é um estereótipo muito claro esse. E ele era exatamente esse estereótipo, e inclusive ele lutava jiu-jitsu. E tava eu, ele e a Júlia no carro ali, né, na confirmação da carona, e não tinha mais nenhum outro passageiro. A gente pensou, pô, de repente a gente vai do banco de trás, nós dois, assim, né, de boa, não vai estar com o carro cheio, pá. Sei lá. Mas, quando a gente encontrou com ele no ponto de encontro, no ponto de embarque, ele falou que a gente já ia sair da cidade e partir para o nosso endereço. A gente tinha apenas que pegar a filha dele na casa da ex-mulher dele e pegar a mãe dele na casa da mãe dele. Então a gente tinha uma peregrinação dentro da cidade para fazer antes da gente deixar a cidade. Imediatamente naquele momento já pareceu não valer a pena o BlaBlaCar em oposição ao ônibus, né?
Já pareceu que a economia não valeu a pena, que a gente ia pagar com o nosso tempo, que a gente ia se fuder. Criou-se um clima de merda. E pelas interações iniciais, ele já demonstrava ser muito entregue ao seu estereótipo de lutador de jiu-jitsu policial. E as interações eram muito estranhas. E daí, sabendo que a formatação do carro seria essa, né? Ele tinha a cadeirinha da criança no banco de trás, e a mãe dele também ia no banco de trás, e a Júlia ia com eles no banco de trás, então coube a mim ir no banco da frente. Até porque eu sou um cara avantajado, né? Um cara de porte avantajado. Eu economizo espaço se eu for na frente. Então cabia a mim manter as interações que ele estava a fim de ter com ele ali na frente. Só que assim, a Júlia, ela fica muito incomodada com esse tipo de situação. E não que eu não fique. Eu acho chato também. Eu preferia 1000 vezes estar de fone de ouvido ouvindo música e foda-se. Só que quando eu já me vejo nessa situação inescapável de tipo, caralho, eu tô realmente preso num carro por mais de 2 horas com um policial, a gente ainda vai pegar a mãe dele, a gente ainda vai pegar a filha dele, e eu vou ter que ficar ouvindo essas conversinhas dele, de repente correndo o risco de cair num assunto político, não sei o quê. Quando eu sei que eu tô preso nessa situação, acho que como um mecanismo de defesa, o meu cérebro entra num estado de tipo, use o seu poder de contemplação e apreciação de coisas bizarras da vida para extrair algum tipo de humor dessa situação na qual você se encontra aprisionado. E eu super entrei nesse modo. E estar nesse modo durante essa viagem foi verdadeiramente belo. Bom, primeiro a gente foi na casa da filha dele. Na casa da ex dele buscar a filha dele. E ele já foi me explicando ali uma tensão que ele tinha com a ex-namorada dele. E eles meio que nem se encontraram. Foi a mãe da ex dele que veio trazer a criança no carro. Daí ele pegou a cadeirinha, botou a criança lá atrás e pronto. E nisso a tensão já estava criada. E eu não lembro se depois, eu acho que foi agora, mas a tensão subiu ainda mais, porque enquanto a gente estava indo para casa da mãe dele buscar a mãe dele, a filha dele fez alguma menção à própria mãe. Ela falou alguma coisa tipo, ai, a mamãe que não sei o quê. Esse cara, ele falou, não com um tom completamente, tipo, ele não gritou com a criança, mas com um tom ligeiramente ríspido, ele falou o seguinte, não tem mamãe, esse final de semana não é a mamãe, é o papai, tá, filha? Papai. E aí criou-se um clima de tensão no carro. Aí a gente buscou a mãe dele e houveram mais algumas interações nesse sentido. Momentos, inclusive, dele conversando com a mãe dele sobre a ex dele e tudo mais. Cara, e ele contando umas histórias bizarras de policial, assim, de batida policial, de não sei o quê. E eu me esforçando ao máximo para extrair humor e entretenimento daquela situação. Porque imagina isso, olha que coisa absurda. Por mais de 2 horas, eu e a Júlia, a gente estava trancado num carro de uma pessoa que a gente não conhecia e ele estava com a mãe e com a filha dele. Isso é muito diferente de tu estar num BlaBlaCar, num carro de carona compartilhada, onde tem uma pessoa e outros 4 estranhos. Eu e a Júlia éramos os estranhos da situação, então a maioria do carro era uma família. Então era como se a gente tivesse ali tendo acesso à vida, às discussões, os dilemas, as doideiras, as alucinações de uma família que não era a nossa. E eu tava no banco da frente, do lado desse cara, enquanto ele cascava um pau na ex dele e falava pra filha dele que ele queria se reconectar com ela, que não sei o quê. Só que tudo isso num clima de tensão. Tensão absurda e abismal. Inacreditável. Mas eu tava lá, tentando focar nisso, nesse aspecto de, caralho, mano, eu tô aqui. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, pra dar um exemplo de como essa situação pode ser jocosa e divertida pra mim. Eu gosto muito de estar no restaurante e ouvir a conversa das mesas do lado. Sabe? É tipo, caramba, meu, eu tô tendo acesso a uma janela aqui que me dá acesso à vida alheia. E não é, não quero descobrir segredos. Às vezes descobrir segredos é legal também. Não quero julgar, não quero nada, mas é só, sabe, o prazer de estar fazendo algo na surdina. Sabe, é a diversão, caralho, não era pra eu estar ouvindo isso. Mas eu tô ouvindo isso. Eu tô tendo acesso a algo que eu não teria acesso. E a vida me fascina muito, né? A simplicidade, a humanidade, os diálogos, as minúcias, as pequenezas. Fantástico.
E eu estava trancado numa caixa de metal no meio da BR, repleta de minúcias e pequenezas. Todas elas com uma camada generosa de tensão familiar por cima. Fantástico. Bom, aí eu lembro que teve um momento que a gente parou num congestionamento. E assim, eu vou contar um negócio que é. Não sei, vai parecer que eu tô inventando, mas eu juro que eu não tô inventando. Inclusive, quando eu lembrei, quando a Júlia me lembrou desse ponto específico da história, eu fiquei meio inconformado que eu não tinha contado essa história aqui antes. Mas esse cara, eu acho que ele olhou pra gente, tipo, sei lá, ele devia ter uns 30 e poucos anos, né, Júlia? É, 40, vamos dizer, arredondou pra 40. E ele olhava pra gente como jovens, assim, claramente. E ao olhar pra gente como jovens, do nada ele perguntou, eu juro por Deus, eu não tô inventando, foi isso mesmo. Ele perguntou: cara, vocês conhecem uma cantora chamada Taylor Swift? E daí a gente falou: sim, exato. Imagina um policial jiu-jiteiro, separado da mulher, com o braço, devia ter 40 centímetros de braço fácil, assim. É um cara que é armas, tiro, luta, tá ligado? Meu, ele me contou uma história, caralho, eu lembrei dessa agora também. Ele tava me contando uma história sobre um cara que falava mal dele no trabalho, e ele sugeriu pro cara, tipo, ele falou, não, ele chegou pro cara na moral e falou, irmão, vamos parar de conversinha, vamos parar de falação, de fala-fala, vamos marcar um horário pra gente resolver essa nossa treta no tatame. Vamos pro tatame. Tipo, ele não irônico. Cara, esse cara, ele me contou a história de um cara que falava mal dele no trabalho e ele sugeriu que eles fossem no tatame, na academia de jiu-jitsu dele e resolvessem na porrada os conflitos de fofoquinha e picuinha da empresa deles, que é a corporação policial. Da polícia. Tá ligado? E aí esse cara, numa viagem interestadual de mais de 2 horas, com a sua mãe e a sua filha no banco de trás e a minha namorada, essas pessoas que não se conhecem, nesse clima de tensão familiar, esse rapaz do nada olha pra mim e fala: você conhece a cantora Taylor Swift? Cara, calcule você. Cara, calcule o esforço hercúleo que eu tive que fazer pra não explodir de gargalhada nesse momento. Imagina, eu tive que. Cara, eu usei tudo de mim pra não cair na gargalhada nesse momento e dizer: sim, eu conheço a Taylor Swift. E ele começou a me falar. Eu não sei, ele tinha preocupação de mostrar que ele não era um viadinho por gostar de Taylor Swift, né? Ele tava. Sim, sim, sim. Aí ele falou que ele gostava muito. Pelo visto, ele gosta mais da fase country da Taylor Swift. Eu acho que ele é um cara meio. Vamos dizer que ele me parecia um cara mais speak now, assim, tá ligado? Aí ele sacou o celular no momento que a gente tava preso num congestionamentinho, assim, e mostrou um vídeo da Taylor Swift tocando violão, assim, numa situação meio acústica, assim, sabe? Tocando violão e cantando uma música. Olha isso, cara. Um policial jiu-jiteiro preso no carro comigo me mostrando um vídeo da Taylor Swift cantando. E eu juro por Deus, eu não sei se ele falou essa frase pra tentar mostrar que ele não era um viadinho que gosta de Taylor Swift, ou, na verdade, eu senti mais uma atração genuína, assim. Porque do nada ele meio que deu um suspiro e confessou em uma frase o seguinte: meu Deus, era só uma loirinha dessa na minha vida. E assim, ele realmente usou a palavra loirinha, né? Que é como a gente se refere a Taylor Swift nos dias atuais. Inacreditável. Acho que não aconteceu muito mais coisa depois disso, né? Eu lembro que a gente ficou parado no congestionamento e ele abriu uma cerveja. E me ofereceu uma cerveja, mas naquele momento eu não aceitei. E talvez esse tenha sido um dos grandes arrependimentos da minha vida. Porque tomar uma cerveja com um policial jiu-jiteiro Swifter no meio da BR, enquanto ele está tentando se reconectar agressivamente com a sua filha, tendo a sua mãe como figura intermediadora, teria sido uma vibe estratosférica e inenarrável. Quer falar alguma coisa que tu lembra dessa história antes de eu acabar o bloco? Não, muita coisa, eu só lembro que eu tava do banco de trás e eu tava morrendo de dó da criança, que ela claramente não queria estar lá.
E eu ficava com muita raiva, e daí às vezes tava uma risadinha, tentava conversar com ele, eu só ficava pensando, meu Deus, que inferno, ele ainda tá se divertindo, eu só quero sair dessa porra. Eu ficava muito É que tu não tem essa habilidade de se divertir com o bizarro, assim, né? Não, eu me divirto, mas à medida do possível, assim. Na situação, acho que, tipo, eu tava completamente desconfortável. Eu não tava conseguindo conversar, porque, tipo, não tinha o que falar, eu não ia ficar falando com a mãe do cara, que era uma senhora, ou com a criança. E o cara era um porre, assim, ele ficava falando contigo, e daí eu vou fazer o quê? Eu tava lá sem internet, no engarrafamento, toda torta, morrendo de dor de costas, sabe? É tudo horrível. Foi muito engraçado. Eu não sei, nessa hora eu acho que o meu lado sociável aflora, assim. Não sei, pode me trancar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Em 15 minutos a gente vai ter algum assunto pra conversar. Não tem jeito. Eu acho. Aí, amigos, e é isso? Por hoje é só. Episódio simples, episódio direto ao ponto, como eu falei. É um episódio de retorno à normalidade, né? Depois dos 300 anos de paranoia. Que foi o maior episódio da história do programa, com a história absurda, cheia de nuances psicodélicas. Então, estamos de volta à normalidade, tá? E é isso que vocês podem esperar desse programa. Não é que todo episódio é um espetáculo, mas todo episódio do Crônicas de Nada é um episódio do Crônicas de Nada. Isso eu posso prometer a todos vocês. E estamos de volta a essa normalidade semanal. Muito obrigado pela sua audição. Eu gostaria que você compartilhasse o programa em suas redes sociais, ou ao menos indicasse o programa para amigos que gostam de podcast ou estão em busca de um novo podcast para acompanhar ou maratonar, certo? Lembrando que eu tenho um Apoia-se para pessoas que gostam muito do meu conteúdo virtual e gostariam de ter acesso a mais e a conteúdos exclusivos que tem apenas lá na minha plataforma do Apoia-se, e também contribuir financeiramente para que eu possa me dedicar cada vez mais, me debruçar cada vez mais a falar besteira na internet. Considere tornar-se um apoiador por apenas 5 ou 15 reais mensais. No mínimo 5, e mais que 15 não precisa também, tá de boa. Você tem acesso a essas coisas e me dá essa força, né? Pô, 5 reais, não sei. Quando virar um mês, vamos supor que virou um mês, aí tem como botar lá por boleto ou por cobrança automática. Pagar um boleto de 5 reais eu acho um pouco vergonhoso. Eu acho um pouco esquisito. Vergonhoso não. Também não há vergonha nenhuma nisso. Em se divertir na internet. Mas é um pouco estranho. Então tem como botar no débito automático lá, por exemplo. Então virou o mês, comeu 5 reais da tua conta. Eu acredito, gosto de acreditar pelo menos, e torço para que essa seja a verdade, que 5 reais não vai fazer muita falta nas suas finanças mensais. Tá ligado? Então, se você quiser disponibilizar esse valor ou um pouco a mais que isso para ter acesso a conteúdo extra, fique à vontade. Se você não quiser ou se você não puder, não tem o menor problema, continua consumindo e tá tudo bem. Tamo junto? Beleza? Vamos ficando por aqui porque tá na hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.